tarde a todos. Eu sou a Luciana, da Permita-se, e juntamente com a minha parceira Daniela Camargo, estamos sempre levando para as organizações e para as pessoas a saúde mental, o autoconhecimento, o autocuidado, através de treinamentos, palestras e workshops. Ó, as meninas já estão entrando, a Tati acabou de entrar. Tudo bem, Tati? A Dani também. Sejam bem-vindas. A Dani daqui a pouquinho já entra aqui comigo também. Estou aguardando aí o sinalzinho para poder admitir. Bom, a Permita-se, como eu estava falando, é uma empresa de desenvolvimento humano, né? E nós levamos para as organizações e para as pessoas o autoconhecimento, o autocuidado e a saúde mental através de treinamentos, workshops e palestras, né? As nossas palestras e os nossos treinamentos são bem customizados, né? E agora também nós temos o programa Permita-se Descobrir. Quem mais entrou? Ah, já vou aceitar aqui a Dani, peraí. Deixa eu ver aqui. Já vai dar certo, Dani. Já vai. Ah, agora sim. Pronto, acho que agora a Dani vai entrar. Daqui a pouquinho a Tati também vai entrar. A Tati, que é a nossa convidada de hoje. E agora entrou a Dani. Oi, Lu. Tudo bem, Dani? Tudo e você? Boa tarde. Boa tarde, Tudo, pessoal. Tudo bem? tudo Continua jóia. aí. Continua, Lu. Cheguei no meio do... Certo, certo. Então, eu estava falando do programa Permita-se Descobrir, né? Que é um programa voltado para pessoas que querem iniciar no autoconhecimento, dar um primeiro passo, ou também aprimorar, né? E também agora mais uma novidade, agora temos o Permita-se Ser Ouvido, que é um programa, Dani, para quem quer, para quem tem conteúdos e quer usar, né, o Instagram, a internet para fazer seu conteúdo, porém fica um pouco tímido, um pouco, né, assim, sem graça diante das câmeras, então agora a Permita-se também está estendendo a mão para essas pessoas. Excelente. Bom, hoje, então, o nosso tema é comunicação, né? E a gente sabe que é um tema bastante polêmico, porque ao mesmo tempo que a gente necessita, né, da comunicação e se comunicar bem, muitas vezes a gente não consegue se expressar como nós gostaríamos, né? E as pessoas também não conseguem se expressar, e a gente acaba interpretando também de formas diferentes, né? Então é um assunto bastante importante, e o nosso intuito aqui é justamente auxiliar nesse ponto, trazer, né, algumas dicas, trazer à luz esse assunto, para que nós tenhamos aí uma comunicação mais harmônica, né, Dani, que não seja Exato. violenta, que seja de fácil Exatamente. compreensão. Uhum. E a Tati, então, a Tati, a nossa convidada, ela já vai entrar. Se a Tati puder colocar novamente ali o pedido, Tati, porque dessa vez, pronto, deixa eu. Ela já estava Dessa aí. Eu vez, vi que a ela nossa entrou. A Sarai convidada também. vai A participar desde o Adriana início também. conosco. A Isa também. A Bela, minha irmã, minha Eu acho cunhada. que Todo agora a mundo Tati já vai chegando aí. entrar. Olha ela aí. Oi, Tati, Boa tarde, meninas! tudo bem? Tudo Tudo bem, ótimo, Tati? que legal! Que bom estar aqui com vocês. Nós também estamos bem felizes em te receber. A Tati, que é psicóloga clínica desde 2018, que esteve aí no mundo corporativo por quase 15 anos, né, Tati? É, E que é. veio aí dividir conosco. Aliás, eu já escutei os latidinhos aí da tua filhota, da Cristal, né? Ela Mostra sempre lá está pra nós aí, participando. Ela ficou mostra lá pra na nós. sala. Ficou lá. Você sabe que a Lu também tem uma filhotinha pet que chama Acarajé, que não é por É, acaso que chama Acarajé, porque tá lá na Bahia, Oxente, né? Então chama Acarajé. Que Então delícia! vocês podem ser amigas. É um Yorkshire que já tá bem idosinho, assim, sabe? E aí, até eu coloquei ele lá embaixo, mas enfim, a minha filha tava batendo na porta, ao vivo é assim, né? É, Mas ele tá lá. Mais gostoso. Então tá, então tá, Tati. Seja Tati muito Dani, né? bem-vinda, viu, Tati? Muito é bem-vinda, muito. viu? Muito gostoso receber você aqui com a gente para esse bate-papo, né? Eu Ainda também. mais comunicação, que é um tema, como a Lu falou, tão desafiador, né? Eu vejo que. Então, pode Diga. falar, Dani. Pode falar, por favor.
é um tema desafiador e ao mesmo tempo tão presente no nosso dia a dia, né? Porque tudo a gente está comunicando, né? O Mesmo tempo que a todo, gente né? não queira, né? A gente, na nossa fala, a gente comunica, o tom de voz a gente comunica, na nossa expressão facial, no nosso comportamento, na forma que a gente posiciona o nosso corpo, a gente já está comunicando. E como conseguir conciliar tudo isso para realmente passar a mensagem que a gente precisa passar, né? É desafiador mesmo. E por isso que é tão gostoso, né? É um desafio Sim, que vale a pena ser encarado, né? sim, Eu sim, diria com certeza. que compreender os outros, né, e se fazer compreendido talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem enquanto ser humano na nossa vida, né? E Uhum. para convivência harmônica e também para a gente conseguir levar exatamente a mensagem como você está colocando, né? Porque a E gente falou aí também, dos animais, né? Os animais, a comunicação deles é pautada pelo instinto, né? Pelo instinto de Uhum. sobrevivência, pela fome, pelo frio, pelo sono. E nós recebemos o dom da comunicação com tantas outras facetas, né? Que é essa linguagem verbal, a linguagem não verbal, né? O que a gente comunica, o que a gente deixa de comunicar. E do outro Uhum. lado tem outro ser humano com toda a complexidade dele, né? Então, é, como isso é bonito por um lado e desafiador e às vezes até assustador, né? e eu diria até que o que nós estamos fazendo aqui é um serviço de utilidade pública, né? Porque assim como muitas pessoas sabem a respeito, outras não sabem, né? Uma forma de se comunicar melhor, né? Como que eu posso passar uma mensagem que de fato seja entendida, né? Então acho que vai ser um bate-papo bem bacana aí. Isso. E Sim, com vocês fiquem à certeza. vontade As trocas, né? de colocar aí no nosso bate-papo, contribuir com a gente, tá? É um bate-papo, o objetivo aqui é a gente formar uma egrégora e trocar energia boa, informação, experiência, né? Acho que é importante a gente Uhum. colocar aqui, esse é o nosso principal intuito aqui, né? E a Isso gente se aí. comunica, a gente estava falando também, não só a comunicação verbal, a não verbal, enfim, o corpo está falando o tempo todo, né, com os nossos gestos, e a gente se comunica em diferentes níveis também, né? A gente tem a comunicação intrapessoal, que eu diria Uhum. que é aquela eu comigo mesma, né? Como são os meus diálogos internos, se eu estou sendo. Na live passada, nós trouxemos aí a questão da mente sabotadora e da mente sábia, né? Será que eu estou dominada pelos sabotadores ou eu estou conseguindo manter a minha mente sábia para levar essa comunicação? Como são os meus diálogos internos, né? Como eu processo essas informações através dos meus valores, das minhas crenças, né? A outra comunicação é a interpessoal, é o que a gente está fazendo aqui com o outro, com os colegas de trabalho, no ambiente familiar, enfim, né? De maneira interpessoal, que a gente chama. E a comunicação sistêmica, né? Dentro de ambientes mais fechados, por exemplo, dentro de organizações, de comunidades, igreja, clubes, enfim. É uma comunicação sistêmica que a gente chama, né? E eu fui procurar, meninas, na etimologia da palavra, eu gosto disso, sabe? De às vezes procurar lá o que significa o dito cujo, o que é significar comunicação, afinal de contas, né? Se a gente for buscar lá na origem da palavra. E olha só que interessante, comunicar significa partilhar, significa tornar comum, né? Então, o que eu acredito que é a minha verdade, né? A minha essência eu levar para o outro que está na minha frente. Então, o que eu acredito, a mensagem que eu quero passar para o outro que está na minha frente, né? E encontrei uma citação de uma, vou até buscar aqui, vou buscar na minha colinha, uma citação de uma repórter, de uma jornalista, que ela diz que comunicação é usar palavras para construir pontes. Eu achei assim muito poético, né? Você construir pontes entre as pessoas, você levar a sua verdade, a sua essência para as outras pessoas, né? E tudo muito Verdade. bonito, né? Mas, como a gente falou desde o começo, como fazer isso, né, da maneira mais transparente, mais verdadeira e mais autêntica possível, né? Mais É entendível, mais clara, né? Isso. isso. E quando a Dani traz, assim, né, essa questão das pontes, né, e da comunicação, eu acho que é bem importante a gente trazer um escritor bem relevante, que é o Marshall Rosenberg, né, que escreveu aquele livro Comunicação Não Violenta, na parte que ele traz a comunicação alienante da vida, né, que é justamente
aonde nós pecamos, vamos dizer assim, né? Que traz o quê? Aquelas pessoas que julgam, né? Que criticam, que rotulam, né? Então, quando a gente aponta o dedo para uma pessoa, a gente já está apontando 3 ou 4 para nós Para mesmos, nós né? mesmos. Quem nunca ouviu isso? Então, Aham. segundo o Marshall, ele diz que a pessoa que julga, né, e que critica, na verdade, ela tem uma necessidade não atendida, né? Inconscientemente, ela tem uma necessidade não atendida. E a gente sabe que nós somos criados no meio dos julgamentos, né? No meio do julgamento, no meio de comparações. Então, assim, é importante a gente fazer essa reflexão, né? Então, por exemplo, se uma pessoa diz assim, ah, o meu marido, ele é muito distante e frio, por exemplo. Tá, mas qual é a necessidade dessa pessoa, na verdade, né? A necessidade é dela, né? Ela está apontando para ele uma causa que, na verdade, está dentro dela. Então, mais uma vez, aí o autoconhecimento, né, vindo, sempre acompanhando todos os passos, né, e principalmente aí essa questão da comunicação também. E quando a gente fala em críticos também, né, o que que o Marshall diz? Ele diz que a pessoa que critica, na verdade, ela tem uma falta de compreensão sobre si mesmo de algumas situações. Então, por exemplo, se eu digo assim, ai, Tati, tu não é organizada, né? Tu não é uma pessoa organizada. Quer dizer, eu tô te criticando, dizendo que tu não é organizada, mas e eu? Né? Eu sou um ser humano perfeito, eu sou super organizada. Acho que até os virginianos, em algum momento, são desorganizados, né? E organizada com Então, relação ao quê, né? Também tem essa, né? Com base em quê? Com Com base comparação em em quê? quê? Com Né? qual, né? Com qual Né? você acaba se Qual critério? comparando, né? Né? Porque Organizado. quando você se é, compara, né? Então, isso é bem... Isso tem muito a ver com relação... Isso me remete aqui, quando eu tenho as minhas crianças pequenas, né? Eu venho estudando muito essa questão da comunicação não violenta voltada para a criação dos filhos, né? Porque Uhum. há muitas gerações a gente vem trabalhando... A gente foi criado assim, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, enfim... Né? Quantas gerações vêm sendo criadas com a questão da educação tradicional, que é baseada na autoridade, que é baseada justamente nisso de você se comparar, porque você é mais devagar do que o seu irmão, né? Mas não uhum, por maldade, porque isso veio trazido de geração por geração, né? Ah, você é um uhum, irresponsável, você é menos inteligente que o outro. Às vezes, assim, não nessas palavras e nesse formato, mas através de atitudes, através de comparações que estão ali nas entrelinhas, né? Então, ou a visão do certo e do errado, né? Ou você tá certo ou você tá errado. Ou você é bom ou você é mal, né? É a visão dicotômica. Sendo que não existe isso, uhum. né? Eu tenho uma frase que eu gosto de usar às vezes, é que entre 8 e 80 a gente tem mais de 70 possibilidades, né? E Falei você falou isso do no desorganizadas, atendimento né? ontem. Não é? Então, assim, você é desorganizada, Luciana. Desorganizada em quê? Em qual momento, Uhum, né? Com uhum, relação ao quê? Em qual momento, né? Então, assim, é muito você se comparar com o outro, você criticar o outro, né? E a comunicação violenta, a comunicação não violenta é o oposto da comunicação que a Lu comentou aí, a alienante, né, Lu? Que ele coloca no isso, livro. É isso. justamente o oposto de tudo isso que que a gente aprendeu durante gerações, né? Que E é Dani, pacificar a relação, né? É o contrário. Uhum, sim, sim, e quando você fala isso, né, desse estudo que você está aplicando e colocando com seus filhos, por exemplo, né? A gente veio de uma criação onde você não sabia identificar o que você estava sentindo. Um adulto falava para você: você está chorando porque você está triste? Não faz birra. Quer dizer, você não sabia o que era estar triste. Alguém vinha para você e falava, lia o teu É. comportamento e falava para você assim, ó, você tá triste. Mas a gente, de certa forma, não conseguiu aprender o que é aquele sentimento. Ele sempre chegou pra gente rotulado numa caixinha, É. né? Acho que é até pior, né? Pior, Tati, Sim. me veio assim, não precisa ficar triste. Quebrou, mas não tem problema, é só um brinquedinho, não precisa, né? Principalmente no caso do Uhum. triste, né? Não precisa ficar triste, bobagem, não precisa chorar. Tá chorando por causa dessa uhum. bobeira? Que bobagem, Ó, né? o E que Até aí a você mesmo a criança tá questão do sentindo é minimiza, luto, né? bobeira, Até mesmo a questão do luto, assim, às vezes falando de criança, né? Quando a criança perde um bichinho de estimação, não chora, não fica triste. Gente, o sim, luto é a coisa deixa mais para outra, importante que tem, não é? né? A pessoa precisa viver aquele momento, né? sim, sim, sim. O quão é importante a gente, né?
se na infância a gente não teve a oportunidade de vivenciar isso, que na vida adulta a gente atente para isso, né? Vivenciar os sentimentos, para que a gente consiga entender o que eles fazem com a gente. E que sentimento é esse para nós? Né? Quando a Lu dá o exemplo aí, a Dani deu o exemplo, você não é organizada. Tá. O que é ser organizado? Né? Como que eu posso entender essa organização? É com base em quê? É como? É onde? É quando? Né? Com quais critérios? Até porque a comparação, né, gurias, gurias, ó, saiu gurias. Puxei meu Rio Grande gurias. do Sul, não tem como, né? Eu tava de férias, voltou aí. É. A comparação, ela tá ligada ao meio em que a pessoa está inserida, né, e não ao indivíduo. Né? Então, por exemplo, assim, só para exemplificar, né, de uma forma didática, se nós temos ali um grupo de pessoas de 1,50 m, vamos dizer assim, e daí, de repente, vem uma pessoa de 1,70 m, tu olha para aquela pessoa, comparando, tu vai dizer o quê? Ó, essa pessoa é a mais alta do grupo. Mas aí tu pega aquela mesma pessoa, com a mesma roupa, com a mesma situação, só muda o grupo que tu está comparando. Bota de 1,90 m. A pessoa deixou de ser a mais alta para ser, então, agora a mais baixa. Né? Ou seja, a comparação, ela impede a compreensão do outro. Né? É uma comunicação violenta. E isso, eu fui criada, eu tenho duas irmãs, então sempre comparando, né? Ou sempre comparando com a mãe. Né? Sempre. Irmãos. E a gente sabe que isso não era por mal, né? É a cultura, é a forma que a gente foi criado e que agora a gente precisa, então, abrir os olhos aí das mamães e dos papais, né? Que bom que a gente tem essa oportunidade, né? E como diz a minha parceira Lu, a boa notícia, né, é que você sempre pode... O que a gente pode fazer aqui que a gente está trazendo à luz? É justamente a comunicação não violenta como uma abordagem que tem o objetivo de pacificar as relações. Né? Eu não sei quem está aqui conosco, se depois vai ouvir no gravado, quem está aqui presente, se já teve algum contato mais próximo com a comunicação não violenta, né? A Lu citou aí, a comunicação não violenta, ela é uma abordagem que foi criada por Marshall Rosenberg, é um psicólogo americano, e ele sistematizou essa técnica, é muito mais do que uma técnica, eu diria, mas ele sistematizou essa abordagem. Ele era uma pessoa que trabalhava dentro da gerenciamento de conflitos, né? Conflitos raciais, conflitos de guerra. E com base nesse trabalho todo, na experiência dele, ele criou essa abordagem, né? Que tem justamente esse objetivo, pacificar a relação. Né? E como pacificar as relações? Com o objetivo de você identificar os seus sentimentos, as suas necessidades e a da pessoa com quem você está se comunicando. Né? Por isso a gente está trazendo aqui essa questão do sentimento, da necessidade. Como fazer diferente, né? Porque é um círculo vicioso que veio se formando há muitas gerações. Né? É lógico que os nossos pais, né, eles fizeram o melhor que eles puderam com o objetivo, não tem dúvida aqui de que eles fizeram sempre para nos proteger e com todo o amor incondicional do mundo. E eles aprenderam a fazer daquela forma, né? E fizeram o melhor que puderam. Então, o primeiro passo é a gente honrar, né, o que os nossos pais fizeram por nós, mas isso não significa que a gente não pode fazer diferente, né? Que a gente não entenda que agora a gente tem esse conhecimento em mãos, a gente tem a possibilidade de fazer diferente. Né? E o compreender a necessidade do outro, né, Dani, nos ajuda no autoconhecimento. Porque, assim, é um exercício que a gente faz. A gente sai desse ponto de ficar naquele mesmo nível, no sentido, assim, de olhar de fora, né? Olhar de fora a situação, tentar entender, ser flexível, entender o ponto de vista do outro. No momento que eu tento entender o ponto de vista do outro, eu também estou evoluindo enquanto pessoa. Né? Não quer dizer que eu vá concordar, não quer dizer. Né? A comunicação não violenta não quer dizer, assim, influenciar os outros através do meu ponto de vista de forma radical, usando as palavras certas. Não é isso. É a gente compreender o outro, né? Buscar essa compreensão, para então, de fora, ter ali o nosso, né, a nossa visão e evoluir como pessoa. Não só demonstrar empatia, mas aplicá-la, né, numa relação saudável e conseguir gerar frutos dessa empatia. Como a Lu falou, quando eu me coloco no lugar do outro, escuto essa pessoa e coloco o meu ponto de vista, eu não estou tentando persuadi-la, mas eu estou colocando a minha visão e empaticamente aberta também para ouvir a outra pessoa, né? E o autoconhecimento, ele tá
intimamente ligado com isso, porque quando eu me conheço, eu me abro também para conhecer melhor o outro. Né? Essa ponte que a Dani falou no começo, ela fica com uma estrutura mais forte, né? Ela tem um alicerce quando essa ponte é construída com as duas pessoas no mesmo objetivo, de falar, ouvir e resolver aquilo que está sendo, né? Qual que é aquele tema, aquilo que precisa ser resolvido da melhor forma. E as pessoas que têm assim, uma tendência egocêntrica, vamos dizer assim, né? Elas acabam não conseguindo ter essa compreensão, né? Então elas acabam criticando, elas acabam julgando, mas está aí o autoconhecimento, está aí a Permita-se, os psicólogos, justamente para a gente trazer esse assunto, né? E estender a mão aí para as pessoas. Né? Para abrir esse horizonte, né? E todo esse conhecimento, né? A CNV, gente, tem 3, 4 passos simples, né? Se a gente for olhar, são muito simples os passos da CNV. Observação, né? Então, vou trazer aqui de maneira simples. É observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, vamos imaginar assim, você descreve o fato, tá? Vamos imaginar aqui num exemplo, vamos trazer isso para o exemplo para ficar mais fácil. Você descreve um fato, você diz como se sentiu, né? Você esclarece qual é a necessidade que você tem e faz um pedido. Então, vamos imaginar aqui, para ficar menos teórico, para trazer para a realidade, vamos imaginar que você chegou em casa, chegou em casa do trabalho, a louça estava toda na pia, né? Lotado de louça na pia. Seu marido chega na sequência, né? Cansado também, os dois cansados. Ele vai lá, pega morrendo de fome, vai jantar, janta, senta na mesa, vocês jantam, ele pega o prato, põe na pia e senta no sofá e diz, estou morto de cansado. Naquela hora o seu gatilho já tá ali, né? Porque você também tá cansado, né? Aí, o que normalmente, né? Você tá ali a ponto de... Você é um folgado. Porque eu também tô cansada. Eu trabalhei o dia inteiro. Só que se não sou eu para lavar essa louça, olha quanta louça tem para fazer aí. Porque você sempre faz desse jeito, porque sempre sobra tudo para mim. E aí lá vai, né? Lá vai porque você já estava nervosa, né? Como seria isso numa versão não violenta, segundo Marshall, né? Se a gente trouxer aí para esse passo a passo dele, né? Você trazer a observação do fato. Então, o fato é o quê? Não é você um folgado, você... A louça, a pia tá cheia de louça, ponto, né? A pia tá cheia de louça. Tá? Qual que é seu sentimento? Eu tô muito cansada. Hoje eu trabalhei que nem louca. Hoje eu tô assim, esgotada, né? Vamos imaginar que naquele dia, qual que é a sua necessidade? Eu tenho ainda um material para entregar, eu tenho aí um trabalho para concluir amanhã, ainda vou ter que sentar na frente do computador e fazer um monte de coisa. Você pode, por favor, me ajudar a fazer? Gostaria que você lavasse a louça para mim hoje, por favor, porque os dois estamos cansados, mas eu preciso terminar esse material. Você me ajuda, por favor? Num exemplo simples, tá, gente? Lógico que... Qual que é a chance de você ter cooperação do outro se a gente comparar o primeiro exemplo com o segundo? Qual a chance de você ter cooperação, né? Quando você já chega julgando, que é o caso, você é um folgado, né? Sempre sobra para mim, né? Por quê? Porque você já estava ali no seu limite, então você está olhando para o outro. Ele vai se defender, né? Ele vai dizer, eu também estou muito cansado, eu trabalhei feito louco hoje, eu estou com a cabeça esgotada, tem milhões de coisas, eu não tenho o direito de descansar. E aí começa um bate-boca e a comunicação acabou aí, né? Você criou um bloqueio, porque ao invés de você conseguir a cooperação, você está ali debatendo vamos ver quem ganha no cansaço, quem cansou mais, quem aí vai ganhar o prêmio do maior cansaço do dia. Acaba virando uma disputa, né? Uma disputa, exatamente, né? Tá? Que é uma comunicação violenta, né? E uma outra forma de comunicação violenta, ou essa comunicação alienada, é justamente a ausência de responsabilidade que nós atribuímos aos nossos sentimentos e atribuímos aos outros ou ao ambiente, né? O meio externo. Em vez de eu, por exemplo, assim, eu estou triste porque o meu líder falou tal coisa para mim, né? Quer dizer, eu estou colocando o motivo da minha tristeza, a causa da minha tristeza no outro. Mas só um pouquinho, né? Eu preciso olhar para dentro de mim. O sentimento é meu. Por que eu estou triste? Né? Desde a época dos gregos, né? Da filosofia grega, dos estoicos, eles já traziam isso, né? Essa questão de que
Nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. E isso é libertador, né? No momento que eu sei que a causa está dentro de mim, tudo bem, meu chefe pode ter sido gatilho, vamos dizer assim. Mas por que que aquilo me deixou tão triste? Isso está dentro Porque de me mim, tocou, né? né? Porque me tocou. Autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade. Exatamente. Trazer para Isso viver. liberta, né, Tati? Porque, assim, é muito fácil eu ficar dizendo que a culpa é do outro, que a culpa é do governo, é do ambiente, né? É E confortável. é cômodo, é confortável, mas ele também te imobiliza, né? Porque você Exato. vai estar Te sempre nesse aprisiona, lugar da inércia, vamos dizer assim. Porque quando você responsabiliza outra pessoa, você nunca sai do lugar. Você não Uhum. expande, você não age, você não Porque se não tem propõe nada a que você fazer possa coisas fazer, diferentes. né? Porque se a Porque eu Tati tô é amarrada. culpada do meu Porque a culpa é sofrimento, o que eu sua, vou né, fazer? A Dani? Tati Porque a é sua é culpada, não é culpa. minha. Né? E Né? A sabe Tati que é que o culpada Márcio de fazer até cita no tudo, livro, então, né? Ele diz coitada de assim mim. que ele cita no livro que dos workshops dele, ele comenta sobre isso, né? Sobre essa questão da autorresponsabilidade e tal. E ele disse que uma das pessoas que era gerente disse assim: ah, não, mas se eu não responsabilizar. Ah, como é que é? Agora até me fugiu, Gris. Agora estão falando, me fugiu, escapou. Só sei que a pessoa não concordou porque ela disse assim, ó, eu me sinto desconfortável. Resumo da ópera, quando tu falou da questão do desconforto, eu me lembrei. Ela disse, não, mas aí eu me sinto desconfortável. Sim, mas esse é o ponto, né? Você precisa sair desse teu desconforto para poder, né, evoluir, enfim, ter uma comunicação não violenta, se transformar, né? A Ângela colocou aqui, ó. É quando eu dou muito poder ao outro para mudar meu estado emocional. Realmente, gente, quando a gente não exerce a autorresponsabilidade, quem está no comando dos nossos sentimentos acaba sendo o outro, né? A gente dá para o outro o poder, né? O Eu estou me controle, né? sentindo triste porque aquela pessoa fez aquilo. Eu estou aqui parada e não vou mais fazer nada porque eu estou magoada porque a pessoa fez aquilo para me magoar. E olha o controle onde é que vai, né? E quando ele deveria estar aqui né, dentro de nós, né, para que a gente decidisse então o que fazer com isso. É até um recorte que eu queria fazer do que a Dani falou, né, do exemplo da louça, você é um folgado, né? Quando a mulher fala para o homem, você é um folgado por não lavar a louça, rotulou aquilo. E aí é importante a gente entender que o nosso cérebro, ele está adaptado e é o mais fácil para ele é rotular, é colocar as coisas em caixinhas, né? E quanto a isso, se a gente for pensar nos nossos neurônios, né, nas sinapses que a gente faz, é tão automático que não existe pensamento entre eu vou rotular e o rotulei. Ele já acontece de imediato. Milissegundos, né? Não existe nossa, eu vou rotular essa atitude da Lu. Quando você vê, você já rotulou. Né? Então, o que a gente precisa se atentar é o que a gente faz com esse rótulo que nós colocamos. Porque a questão de rotular, ela acaba sendo inerente ao fato da gente estar respirando, estar com os nossos sinapses funcionando, estar com o nosso cérebro, né, com tudo funcionando. Agora, o que a gente vai fazer com esse rótulo sabe, o importante, né? Que cabe direitinho nesse exemplo que você deu. Poxa, eu rotulei aqui na minha mente, ele é um folgado. Eu vou já falar, respira, né? Nossa, mas você é um folgado. Ai, eu senti que ele foi folgado nessa situação, eu senti que, né, eu não me senti bem com isso. Tá, rotulou, de todo jeito rotulou. Agora, o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou falar ou eu vou respirar, como a Dani falou, né? Realmente colocar como eu me coloquei, me senti, né? Seguir os passos, que a gente sabe que a CNV ela é extremamente palpável, né? De ser feita, mas é um treino, né? É um treino contra a gente mesmo, nesse sentido, né? O autoconhecimento, ele é uma jornada para sempre, né? Eu estava até comentando com a Dani que esse livro da CNV, do CNV, eu li em 2014, tá? A gente está aí em 2022, e na época eu não interpretei, assim, da forma como hoje eu interpreto.
né? Então, assim, a importância, por isso que a gente fala tanto, né, de trazer para a consciência, é um exercício. É um Ah, mas exercício então eu tenho que diário. pensar, observar sentimento, né, e pedido e necessidade. É. Sim. Você sabe que as pessoas, muitas pessoas, eu já ouvi falando, né, trazendo esse estigma da comunicação não violenta, como se fosse, então comunicação não violenta significa ser bonzinho, né? Ser aquela pessoa que fala mansinho, que fala Educado. devagar, educadinha, bonitinha. E aí cria-se esse estigma, né? Comunicação não violenta. Uhum. Comigo não tem esse mimimi, né? E a pessoa já se bloqueia, né? E aí, quando você Uhum. vai colocar luz em cima, o nome do livro, Ângela, é Comunicação Não Violenta Não mesmo, é do violenta. Marshall Rosenberg, tá? Ele É explica maravilhoso esse esse aí, livro. tá? Ele tem a técnica e a abordagem, né? Então, assim, ele parece muito Uhum. simples, como a gente falou, ele vai explicando passo a passo, e no começo, parece, quando você vai colocar em prática, né? Muitas pessoas dizem isso, eu já participei de alguns cursos, e diz que no começo parece um pouco antinatural mesmo. Mas por quê? Porque a Uhum. gente viveu 30, 40, quizás 50 anos Uhum. praticando outro tipo de comunicação. Então, eu vou dizer para você, olha, Tati, eu observei, a gente está falando aqui primeiro a observação do fato, né? Eu observei hoje que você não prestou atenção no momento que eu estava fazendo a minha explicação. Eu me senti muito frustrada, porque eu esperava que você me desse um feedback. Você pode prestar um pouquinho mais de atenção da próxima vez que eu fizer? Mas a gente Olha já só. falaria assim, poxa, eu não ia falar nada se fosse a comunicação normal, porque eu vou falar para ela que eu fiquei frustrada, chateada. Eu vou dizer, Não. não, tudo bem. E depois eu vou virar para a Luciana e falar, sabe a Tati? Ela nem prestou atenção. Aí eu saí super chateada, não vou mais falar com ela. Por quê? Porque eu vou expor que eu fiquei chateada, eu vou expor minha vulnerabilidade, né? E às vezes, pior, né, meninas? Às vezes eu não sei nem nomear o que eu tô sentindo, Tô porque a gente não sentindo. aprendeu isso, né? Como o primeiro passo é a observação sem rótulos, ou então, como a Tati trouxe, a gente rotula já, não tem jeito, é natural do ser humano. Mas eu guardo essa informação para mim, né? E posso colocar, olha, esse seu comportamento, eu digo às vezes para os meus filhos, né? Esse comportamento foi muito desrespeitoso. Eu não gostei deste comportamento que você fez agora, né? Porque assim, não é que eu não gostei que você fez é muito feio, né? Ou então assim, é desrespeitoso, né? Este comportamento é desrespeitoso. Ai, que coisa feia você, filho. Porque o que é feio você? Não faz Como sentido, né? muda. Então, assim, neste comportamento, jogar o brinquedo no chão é desrespeitoso, é falta de educação. Não, isso não se faz. O que você pode fazer quando você está com raiva? Aqui em casa a gente tem umas almofadas, pode socar a almofada se você está com raiva, entendeu? Mas não vai socar o É brinquedo, uma né? boa. O brinquedo não Libera. pode, não é? Então, assim, o que eu faço com essa Uhum. raiva? A gente nem aprendeu nem que raiva era feio, né? Então, sentir raiva é muito feio, né? Então, que coisa feia, né? Você ficar com raiva. O que eu faço com essa explosão que tá aqui dentro de mim? O que eu faço? Eu faço o que então? Eu Uhum. engulo, faço de conta que ela não existe, guardo, ou então aí depois eu fico remoendo, né? E no futuro vira o quê? Vira uma gastrite, vira um infarto, vira esofagite, todas as coisas da Essa vida, porque o corpo somatização acaba, toda. somatiza tudo, né? Então, primeiro você observa o fato, guarda o rótulo, né? E expressa o seu sentimento. Quantos de nós, às vezes, quantas vezes, né? Eu, às vezes, falo, meu Deus, o que eu tô sentindo? Eu tô triste? Eu tô frustrada? Eu tô. Que é Porque aí você isso? já fala, o que é isso que eu tô sentindo, né? Eu tô de mau humor, eu tô. Às vezes nem eu sei dizer assim, eu não tô legal. As pessoas às vezes falam, né? Eu não tô legal. O que é não tá legal? Né? O que tá pegando? Às vezes a gente não consegue nem Não nomear o que a sabe. gente sente, né? Então, para eu poder dizer para outra pessoa, olha, eu me senti desrespeitada, ou eu tô magoada com o que você falou, tô frustrada, eu tô muito triste com o que aconteceu. Às vezes nem a gente consegue dizer. Porque aí primeiro é o sentimento, para depois dizer o que eu preciso, né? A Lu falou ali, falou para eu fazer um pedido do que eu quero, eu primeiro preciso dizer o que está faltando para mim, né? O que falta para mim, Né? para você fazer para mim? E às vezes a gente parte do pressuposto, principalmente nos relacionamentos conjugais, a gente acha que o nosso parceiro, a nossa parceira, nos conhece tão bem que tem a obrigação de saber o que a gente quer. Já me conhece, está comigo há 20 anos, como não me conhece, já sabe o que eu quero, eu preciso falar, né? Eu preciso desenhar para ele, ele sabe, mas nem sempre, né?
E olha como esse assunto desperta a curiosidade, né? Olha como as pessoas querem ter uma comunicação não violenta, que as pessoas perguntam, que livro é esse, né? É um assunto assim, nós fomos criados, né, no meio do julgamento, da crítica, da comparação, e os nossos pais não tinham ideia, né, de como isso é violento, né? Como isso pode até mesmo traumatizar, né? Então, assim, que bom que a gente está falando desse tema, né? Que bom que a Tati está aqui, que tem a experiência dela de Clínica, consultório, né? que pode, de clínica, que pode dividir com a gente, porque com certeza é um assunto bastante procurado, né? Vamos dizer assim, bastante polêmico e que pode resolver muitas situações, né? E Ô, até o que a Tati, Dani comentou, né? Oi. não, eu ia te perguntar justamente isso. Na sua prática Ah, clínica, onde você identifica talvez a maior dificuldade, né? A Lu trouxe isso e me remeteu a essa pergunta. Tá você acha, no primeiro momento que é se atentar ao fato, já é rotular no primeiro momento, já é criticar, já é julgar, ou é identificar o sentimento? Porque tudo isso envolve autoconhecimento, né? Uma pessoa que busca por uhum, terapia, ela tá predisposta a se uhum. autoconhecer, né? Qual que é a maior Sim, sim. dificuldade, assim, na sua experiência, na sua vivência profissional, assim? No consultório, né? Hoje eu atendo majoritariamente mulheres, né? Olha só. E grande parte delas tem realmente esse conflito, né? Desse comunicar comigo mesma e comunicar com o outro. E quando eu atendo na abordagem da cognitivo-comportamental. Então, como que a comportamental vê o ser humano? Tudo que a gente pensa se traduz num sentimento para nós, que acaba gerando em nós um comportamento. Então, essa tríade, ela está funcionando na gente o tempo todo, né? Então, como que... E aí, quando eu dou o exemplo, né, o rotular é automático, tá aqui na nossa cabeça. Mas esse rótulo vai fazer eu sentir o quê? E aqui acho que esse desafio aqui é o maior de todos, sabe? Entre o que a gente pensa e conectar com o sentimento. Porque quando a pessoa tá no processo de autoconhecimento e ela consegue, por exemplo, numa discussão, entender que ela rotulou a pessoa, mas não é aquele rótulo que vai definir ou que vai lá mudar o objetivo da conversa, né? Porque a gente tem um objetivo quando inicia, né, o pedido, né? A gente tem o nosso pedido final a fazer para a pessoa, ou seja, o objetivo da nossa conversa, resolver aquele tema, né? E muitas vezes o rótulo inicial que pode vir aqui na minha cabeça mudar todo o meu pedido lá no final. Resultado. E, né? E ter essa conexão fina entre o que a gente pensa e o que a gente sente, falar, poxa, isso aqui eu não vou deixar influenciar no que eu vou sentir. Eu rotulei, tá, mas eu vou escolher o que eu vou fazer com esse rótulo, né? Eu não vou deixar ele reger o restante da minha conversa. Eu vou colocar ele no lugar dele, né? E esse é um trabalho árduo e que a gente precisa fazer a todo instante, porque como Permanente, eu né? falei, a gente não consegue parar os nossos pensamentos, né? A gente não para, a gente está o tempo todo pensando e nos dias de hoje a gente acaba ainda pensando 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Quem nunca se viu assistindo uma aula, pensando nas coisas que precisa resolver na parte do trabalho, lembrou que precisa tirar a carne do freezer porque amanhã não vai ter. Quem nunca, né? Então, quantos pensamentos estão aqui povoando a nossa cabeça todos os dias e como que eles influenciam nisso, no que a gente sente, né? Esse é o grande desafio. É o Eu li essa sistema 1 e o semana. sistema 2, né? Falando, eu me lembrei que o sistema 1 é o límbico, é o emocional, é o automático. Sim. E o 2 é do neocórtex, né? Quando tu pensa sobre aquilo de fato, Racional, né? reflete, que é Uhum. quando a gente pensa, não, só um pouquinho, eu não vou colocar esse rótulo, porque senão meu marido vai ficar triste, né? Então segura esse rótulo aí e Tá vamos trabalhando segurada. isso. Né? Uhum. Esse é o maior Eu ouvi outro desafio. dia que a gente tem É, cerca de 70 mil pensamentos por dia. Pensamentos.
Aí eu penso, E meu Deus, decisões você tá também, né? com Muitas pensamentos, né? decisões também. A gente está decidindo o tempo todo, né? Inclusive, quando a gente não decide, a gente está decidindo não decidir, né? Então, enfim, não tem como, Sim. né? E o elogio, hein, meninas? Eu digo que o elogio é algo polêmico, né? Porque nós fomos, eu pelo menos fui criada como elogio como algo positivo e não como uma linguagem violenta, né? Que possa aí muitas vezes ser usada para manipular as Passiva-agressiva. pessoas, né? Que possa deixar uma pessoa com a sua vaidade além do normal, né? Então, o Marshall ele traz também o elogio como esse ponto de uma comunicação Cuidado, alienante, né? cautela, né? É algo muito tênue, né? Uma linha tênue, porque assim, a gente gosta de elogiar e gosta de ouvir elogios, mas tem esse outro lado também, né? De o elogio daqui a pouco deixar aquela pessoa ou numa zona de conforto, né? A pessoa fica tão envaidecida que não dá aquele passo, acha que tá bom, ou mesmo Ou manipular, né? Eu ainda, quero que aquela. Ah. ou Não, ainda só ia dizer que, por dependendo, exemplo, né, se eu Lu? quero que um liderado meu faça uma coisa, eu elogio aquilo, elogio, para ele sempre fazer daquele jeito que eu quero que ele faça, né? É o outro lado do elogio, né? Uhum. Para Ele induzir, traz né? o elogio versus encorajamento, né? Então, isso é qual a diferença, né? Que É. as crianças, principalmente, vou trazer de novo o exemplo, porque é algo que eu venho praticando, né? De que você não pode elogiar a criança. Lógico que pode, mas existem situações. Se você ficar o tempo todo dizendo para ela, ai, que lindo que você fez isso, ai, parabéns que você fez isso, ela fica, entre aspas, dependente daquele elogio, ou dependente do elogio do outro, né? Então, eu dependo do elogio do meu pai, da minha mãe, da professora, enfim. Então, se ninguém me elogiar, então eu não estou fazendo direito. Então eu vou fazer e vou ficar mostrando, tá bom? Ficou bom assim? Então eu fico dependente daquilo, né? E eu acabo perdendo a autonomia de eu mesmo identificar o que é bom para mim, porque eu dependo do outro para me dizer que aquilo tá bom, né? Então ele cita nessa comunicação de dizer para a criança, por exemplo, ela conseguiu fazer algo. Olha, meu filho, você tá orgulhoso de você? Olha que legal, você conseguiu fazer isso. Você está Ó, muito orgulhoso de precisamos ter você? cuidado, porque muitos podem se enfraquecer por medo de não fazer o que se espera dele. Quem colocou isso foi a Maria Marques, minha amiga. É. Então, assim, ele tem que ser encorajado a fazer algo, né? Principalmente quando a criança diz, eu não consigo, eu não sei, não dá, né? Ou então ele faz alguma coisa que mais ou menos, ai, que lindo, que lindo. Você não tem que dizer, não, ficou feio, tem que fazer melhor. No caso, acho que o que a Maria quis dizer é de colocar uma expectativa, né? Uma expectativa grande, né, no outro, e daí o outro não conseguir, não querer fazer com medo de não corresponder, né? Eu acho que alguma coisa nessa linha. Então, foi o que eu entendi também. Então, assim, essa questão de encorajar a pessoa, né? Eu faço isso e acabo levando também para o adulto. É encorajar a pessoa a ela mesma se autovalidar. Ela mesma mostrar que, assim, eu não preciso do elogio do meu marido quando cresce, né? Quando vira adulto, quando a gente adultece. Eu não preciso do elogio, ou muitas vezes vai buscar dos pais, ou vai buscar do cônjuge, ou vai buscar dos amigos, do universo. Se alguém me elogiar, é sinal de que eu fiz bem feito. Mas eu não sei se eu fiz bem feito, tô na dúvida, acho que não ficou muito bom. Aí eu escuto alguém me elogiar e falar, legal, então agora foi bom, né? Então você cria a dependência do elogio do outro, porque você perdeu, você não conseguiu desenvolver essa habilidade de você mesmo identificar, pô, caramba, né? Eu fiz aquilo demais, eu consegui, eu venci, eu consegui fazer isso, eu consegui escrever meu nome, no caso da criança, eu consegui fazer uma conta. E quando vai crescendo, eu consegui apresentar, vencer um desafio, eu consegui fazer algo que era muito complicado, muito desafiador para mim, né? Então, isso ele também traz na comunicação não violenta, de você evitar não ficar trazendo o elogio sempre como a pessoa precisa necessariamente, obrigatoriamente, da validação do outro o tempo todo para se identificar como uma vitoriosa em algum ponto, né? Isso que você trouxe agora, Dani, né? Fazendo um recorte, exponencializando essa criança que virou adulto que você acabou de falar, né? O quanto esse adulto vai ter uma autoconfiança prejudicada, né? Vai esquecer que ele precisa, que ele também pode se validar e o quanto que, crescendo assim, esse adulto vai perder
em vivências, né? Porque quando ele se vê numa situação que ele não tem confiança 100% do que fazer, que ele não tem ninguém para reforçar positivamente, o que ele vai fazer? Ele vai se esquivar daquilo, ele não vai viver. Ele não vai se permitir, por exemplo, fazer uma coisa diferente, né? Ou ele vai seguir aquilo que ele já sabia, ou ele não vai fazer porque não tem ninguém para reforçar. Então, olha que importância, né, da gente ter espaços de troca como esse aqui, para falar coisas que, poxa, coisas que na infância é o desenho, olha que lindo o desenho, mas e na vida adulta? O que isso reverbera para a vida daquela pessoa, né? O quanto isso exponencializa na vida daquela pessoa e de todo mundo que convive com ela. Né? Ô, Tati, dá dicas aí para nós, então, para as mamães aí, como é que a gente deve agir nesse sentido com os nossos filhos, para eles serem, então, adultos seguros, né, autoconfiantes. Eu entendo, Lu, né? Acho que o principal, se a gente partir do princípio de que esse rotular os sentimentos da criança não é algo que vai ajudá-la a ser um adulto fortalecido, ter uma autoestima fortalecida, e trocar, por exemplo, uma pergunta simples como: você tá triste? Não o que você tá sentindo? Aonde que é isso? Aonde que é? Eu tô sentindo, dependendo do tamanho da criança, da idade dela, ela vai conseguir. Eu tô com vontade de chorar, eu fiquei com vontade de tacar aquele brinquedo longe, eu quis ir lá e chutar meu amiguinho. Ou então ela já fez isso, né? Porque ela ainda não tem o cérebro maduro e ela já fez, né? E aí você tem que ajudá-la, porque ela já fez, né? Eu digo, porque na primeira infância, até os 7 anos de idade, eles não têm filtro, as crianças. E mais do que isso, eles não têm, né? A Lu, mais do que ninguém aí se formando em neurociências, sabe o quanto se demora para o cérebro estar maduro. Então... E lá pelos 25 anos, amiga. É que a gente... Lá pelos 25 anos. A gente pode ter muita vontade de sair chutando alguém, mas a gente, graças a Deus, a gente, né, já tem condições de se autorregular, de que não é possível fazer. Né, isso. Mas a criança não, ela... E essa questão do elogio para as crianças, Tati? Poderia falar mais um pouquinho? Porque eu acho que isso é tão comum, né, a gente elogiar as crianças, assim, fez um desenho, que lindo esse desenho, como você tá linda, né? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Isso que você comentou, né, do elogiar. Muitas vezes esse pai ou essa mãe que está elogiando essa criança, na verdade, o elogio não é para a criança, é para ela mesma. Né? Então, é muito importante esse pai... Gente, só um parênteses. Eu moro numa avenida e nós estamos em ano eleitoral. Então, os carros de som passam aqui. Eu acho que vocês estão escutando. Não está atrapalhando nada. Não está atrapalhando nada. E ao vivo é ao vivo. Então, estamos numa live. Ao vivo tem dessas, né? Vida sendo vida e o comício aqui na frente da minha casa. Mas tudo bem. Então, acho que antes da gente pensar no elogio para a criança, vamos pensar no que esse elogio representa para quem o faz. Para esse pai e essa mãe que está proferindo o elogio para aquela criança. Porque muitas vezes o pai só está fazendo para a criança aquilo que ele gostaria que tivessem feito com ele. Eu gostaria de ter sido mais elogiado quando eu era criança. Eu gostaria que meu pai falasse que eu sou bonita. Eu queria que minha mãe me abraçasse e falasse que eu sou linda, que eu sou inteligente. E aí esse adulto cresce com isso e quando ele se vê como pai e como mãe na frente de uma criança, ele vai replicar essa vontade interna dele. Mas o propósito pelo qual ele está fazendo aquele elogio está perdido. Na verdade, não existe. Ele só está replicando o que ele gostaria que fizessem com ele. Né? Então, acho que repensar o porquê, né, esse elogio. É algo que eu estou replicando para o meu filho porque eu gostaria de ter tido isso e não tive? Ou eu realmente quero reforçar nele algo legal? E se eu quero reforçar nele algo legal, vamos reforçar, vamos incentivar, né? Como a Dani descreveu. Encorajar, encorajar, né? Para que ele sempre se supere, né? Sempre consiga entender aquilo que ele está
sentindo e manejar aquilo de acordo com a cognição, né, que ele já tem, com os pensamentos, né, e como ele consegue reproduzir aquilo em comportamentos. Mas acho que o exercício, ele sempre começa conosco, né? Nós no lugar de pai, de mãe, de cuidador dessa criança. Qual que é o objetivo que eu quero com esse Criança elogio? e adolescente mesmo, né? Na comunicação não violenta, dizem que não interessa a data, quando você inicia, porque sempre há a possibilidade de mudar esse caminho, né? Porque os filhos, eles expõem muitas nossas sombras, né? Mais do que nunca, eles expõem as nossas sombras. E a gente lembra do que a gente viveu quando era criança. Então, muitas vezes, esse gatilho de você falar, meu Deus do céu, como eu vou administrar isso agora? Porque quando você já viu, já fez, né? Já Porque fez. o córtex neofrontal já era, ele estava ali em algum lugar sumido, adormecido, e você foi ali, quando você viu, você fala, ai meu Deus, não devia ter gritado, não devia ter falado assim, não devia ter feito isso. E tudo bem, porque a gente está aprendendo, né? Por isso a gente está aqui buscando autoconhecimento, e um dia a gente acerta, no outro dia a gente erra, no outro dia a gente faz melhor, e é 1% melhor todo dia. Porque o objetivo de todo pai e mãe é dar o melhor de si sempre, né? Mas é uma infinidade de conteúdo a CNV, assim, gente, para seja, de novo, a gente está aqui, acabou levando para o lado da maternidade, da paternidade, mas seja para os ambientes organizacionais, seja para relacionamento conjugal, relacionamento familiar, né? Mas tem que ter a coragem, né? Acho que a gente tem que trazer aqui essa coragem de você saber que você vai ter que olhar para dentro, e tem momentos que quando você olha para dentro você gosta, outras você não gosta tanto, né? Vai ter que se expor, né? Você vai escolher, não é vai ter que, você vai escolher se expor, porque você vai dizer, olha, eu me senti aqui, eu me senti muito triste com isso. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas por que você está triste? Eu não tive a menor intenção de falar isso, você ficou triste? Não, nem imaginei, nem pensei nisso, né? E aí você fala, nossa, você pode até já se julgar, falar que bobagem, eu fiquei triste por uma coisa que não tinha nada a ver. Mas você se expôs, que eu abri minha boca? E eu acho que o mais legal... E a boa notícia, né, Dani? Como eu gosto de falar, a boa notícia... A boa notícia é que o nosso cérebro, ele é neuroplástico, né? Então, assim, que bom que a gente tem essa capacidade de sempre aprender algo novo, basta a gente querer, né? Basta a gente estar aberto. Se eu percebi, né? Se alguém percebeu através dessa live que tem essa linguagem violenta, já pode começar hoje a praticar. E é uma prática, sim, né? Usando ali os 4 passos que a Dani comentou. Que vão ajudar para muita coisa, não só para a comunicação, né? Para o seu autoconhecimento, para você acolher aí os seus sentimentos, né? Porque, como a gente já falou, nós, em algum momento, a gente interpretou de alguma forma o que nos foi dito. E nos foi útil naquele momento. Então, a gente tem que ser grato a esses sentimentos também. Muito embora não faça mais sentido nesse momento da minha vida, por exemplo, né? Eu usei aquela palavra para me defender, eu usei, né, aquele gesto para poder em algum momento me defender enquanto criança, mas agora, enquanto adulto, eu preciso ter um olhar diferente, né? Um olhar maduro. Então, que bom que o nosso cérebro permite isso, né? Tem uma frase do Marshall Marshall que existem que diz outras formas de se ver. Que todo comportamento desafiador reflete uma necessidade não atendida. O que isso significa, né? Que quando você tá mais, desculpa o termo, puta da vida, irritada, chateada, triste, é naquele momento que você tem uma necessidade sua que não está sendo atendida, né? Então a gente fala, é nesse momento que a pessoa mais precisa, né? Não tem uma... Agora me veio daquela outra frase que diz assim, me trate bem quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. É tipo isso, né? Só que em vez de você achar que o outro tem obrigação de saber o que você está sentindo, a CNV traz isso para você dizer o que você está sentindo. Porque às vezes você pode achar, a Luciana tá brava comigo, olha a cara dela. E eu já criei uma história toda, porque ela tá brava comigo, porque ela não gostou de que eu falei aquilo, porque ela não pensou em tal coisa. E eu já crio uma história toda e pronto, já criei, já resolvi, já pensei na resposta. Aí quando eu vou dizer para ela, Lu, eu sei que você tá brava. Brava? Não, mas por quê? E aí, quando você abre esse espaço de vulnerabilidade, não tem nada a ver, não aconteceu isso, não, você que acreditou dessa forma. Então, abrir esse espaço é desafiador, é difícil, porque você se expõe,
mas é libertador também, né? A gente fantasia, né? Enquanto a gente não expressa e não pergunta para a pessoa, a gente fantasia o que ela está pensando, né? E por que não, então, usar essa imaginação, né? E por que não usar essa imaginação para justamente compreender o outro, tentar compreender genuinamente, com compaixão, compreender o outro. Por que que quando eu falei isso para minha filha, ela falou essa outra, né, dessa forma? Tentar compreender, né? Sair daquele mesmo nível e olhar assim de cima, né? Olhar de fora, vamos dizer, de cima. Eu faria o problema uma pergunta assim: por que que a minha filha está agindo dessa forma? Qual que é a necessidade dela que não está sendo atendida? O que ela está por trás disso? Que sentimento está por trás disso? Por que ela foi agressiva, né? O que atingiu? Qual foi o gatilho? Né? O que eu falei? Claro que ela também vai ter que fazer o exercício dela, né? Mas cada um no seu nível de evolução, né? Isso a gente aí. não consegue controlar o outro, mas eu consigo fazer por mim. Então é um primeiro passo, né? A Tati falou aí da cognitivo comportamental, o que eu penso, né? Eu sinto o que eu sinto, como eu sinto, eu ajo e o resultado que eu tenho. Né? Então é justamente isso, né? Eu acho que uma mensagem boa é justamente essa, né? Tente compreender o outro. Não adivinhar o que o outro está pensando. Compreender. Se coloque no lugar. E aproveitando, né, que já falta poucos minutos para a gente encerrar, Tati. Pois é, gente. Estava tão bom e já está acabando, gente. Como assim? Eu quero pedir para a Tati deixar um recado aí para as nossas pessoas que estão assistindo, né? Tanto no ao vivo quanto depois no gravado. O que tu pode deixar uma mensagem, um recado? Eu até pegando o gancho agora do que vocês duas falaram, né? Da importância desse se colocar no lugar do outro para ouvir. É muito importante. A gente falou aqui muito da CNV, pensando em nós agindo para que ela aconteça. Né? E aqui eu queria trazer agora a percepção de quem está ouvindo, né? Eu vou conversar com a Lu, por exemplo, com a Dani, e ela vai explicar para mim o que ela está sentindo, ela vai colocar o fato, ela vai fazer o pedido para mim, ela vai usar os passos, né, da CNV para se comunicar comigo. E eu, no lugar do ouvinte, né? Como que eu devo agir? E aí é algo que a gente pratica muito em terapia, que eu sempre coloco para as minhas pacientes e que a gente pode fazer a todo momento. Quando a gente for ouvir com o ouvido de quem quer entender, né? E aí a gente volta naquilo que nós falamos agora há pouco, né? Milhares de pensamentos povoando a nossa mente ao mesmo tempo. Porque muitas vezes o nosso instinto, qual é? Começou a ouvir, a gente já está pensando aqui na resposta. A gente já está maquinando aqui, ó, puxando, resgatando lá na nossa mente, porque tal dia você fez isso, porque naquela situação você já abre aquele arquivo, sabe aquele arquivo de escritório? Todas as situações, você vai lá e já pega todas as situações que você quer usar para contrapor para aquela pessoa. E aí, o mais importante, que é a mensagem que a pessoa está falando para você, você perdeu, porque você já veio para cá, para os teus pensamentos, nessa ânsia de contrapor o que está sendo dito. Então, o exercício, começando conosco também, pensando que nós vamos ser todos ouvintes aqui também, né? Não só aqueles que vão falar, mas a gente também vai ser aquele que vai ouvir, que ouça com carinho, com atenção, né? Se conectando com o que a pessoa realmente está dizendo, da forma como ela está dizendo, sem deixar que aqueles rótulos todos, né, sobreponham tudo que a pessoa está falando, no intuito realmente de entender o que é que ela está querendo passar para a gente. E aí depois, sim, a gente pode, né, pensar em o que é que eu vou falar, como que eu vou agir, né? E todas essas partes entra o autoconhecimento, né? Se conhecer, conseguir barrar, né? Entre o pensar e o sentir e o se comportar. É um desafio, mas é um desafio que vale a pena. Maravilha, Tati. Vamos praticar a CNV, vale a pena. Sim, super vale muito a pena. Vale muito a pena, porque ela é uma forma de viver, né? Gente, um beijo. Daqui a pouco o Instagram vai nos tirar do ar. Vai nos derrubar. Obrigada, muito Tati. Obrigada. Muito obrigada. Adorei estar aqui de volta. Adorei. Eu tava de férias, né? Agora. Tô de volta. Obrigada, meninas. Beijo. Beijo. Muito obrigada. Beijo. Tchau. Beijo para todos.
Tchau. Tchau, tchau. Acho que tem uns minutinhos ainda. Olha só, não caiu. Ah, que bom. Foi. E são 18 agora. Que bom, então. Até a próxima. Até a próxima, Lu. Até.